Glorifica a Deus. Glorifica a Ele. Quando ninguém tem tempo pra mim, sou alguém que eu conheço, Jesus. Nas horas amargas da minha vida, Jesus está lá. O único que, conhecendo minhas falhas, meus defeitos, ficou Jesus. Aleluia. Batemos salva de palma para o Senhor Jesus. Aleluia. Deus seja louvado. Lucas capítulo 2, versículo 41. Terminados aqueles dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o soubessem. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos se maravilhavam muito com a sua sabedoria e inteligência por quanto das suas respostas. Versículo 48. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe disse-lhe: Filho, por que fizeste isso conosco? Eu e o teu pai estávamos aflitos te procurando. Versículo 49. E Jesus respondeu-lhes: Por que me procuráveis? Não sabias que eu estaria a tratar dos negócios da casa do meu pai? Aleluia. Aleluia. Quem na Bíblia dele está a tratar dos assuntos? Se está nos negócios, aí está como pai, pode ler assuntos. Amém. Pode ler em voz alta. Então ele perguntou: Por que me procuram? Como não sabiam que eu era meu dever tratar de assuntos consentados ao meu pai. Aleluia. Aleluia. Bate salva de palma para Jesus. Pode tomar o teu assento. A Bíblia declara que era costume de Maria e José, na realidade de todo Israel, quando era Páscoa, todos abandonaram as províncias e iam se concentrar na capital, que é Jerusalém. E aconteceu que quando o menino tinha 12 anos, os pais, ao cumprirem o costume da festa, saíram da província onde estavam, possivelmente em Galileia ou em Nazaré ou em Belém, foram na capital, que é Jerusalém. E foram também com o menino, porque ele já tinha 12 anos. A Bíblia declara que terminou a festa da Páscoa. Aleluia. Terminou a festa da Páscoa. Na hora de voltar, enquanto voltavam, naquela toda confusão, porque todos os povos voltavam para as suas províncias, porque Jerusalém estava muito apertado. Todas as pessoas abandonavam as províncias para vir na capital. Então, naquela confusão, bem amado do Senhor, Maria e José perderam o menino. Pregador, por que está falando Maria e José que perderam? Porque Jesus não perde. Família, Jesus não perde. Não é Jesus que perdeu o pai. É Maria e José que perderam o menino. E a Bíblia quer que lhe procuraram por 3 dias. Procurando os familiares, 3 dias não encontraram. Então, ao andarem no templo, entraram no templo, encontraram o menino no meio dos doutores, conversando, debatendo assuntos da Bíblia, porque eram doutores da lei de Deus. Eles não eram doutores de física, nem de medicina, eram doutores que habitavam no templo de Deus, eram doutores da lei. Significa, encontraram o menino na palavra do Senhor. Porque a Bíblia está dizendo que Senhor, abre o meu entendimento para que eu entenda a beleza da tua lei. Bem amado Senhor, antes da cruz, a lei era a palavra do Senhor. Então Maria e José não encontraram Jesus em qualquer lugar. Encontraram Jesus na casa do Senhor, no templo de Deus. Fazendo o quê? Brincando não. Estavam na meditação. Porque aquele era um debate, Jesus perguntava, os doutores respondiam, os doutores perguntavam, Jesus respondia, porque a Bíblia declara que ele crescia na sabedoria e no entendimento.
não era somente a altura dele que crescia, mas o entendimento da palavra do Senhor já habitava no corpo dele, já habitava na vida dele. Então ele tinha muita sabedoria, tanto que a Bíblia confirma que os doutores ficavam admirados com o tipo de pergunta que ele fazia, e ficavam admirados com o tipo de resposta que ele dava. Aleluia! E Maria e José lhe encontram no meio do templo, no meio dos doutores. Por que no meio, família? Há uma mensagem ali. Porque nós não colocamos ninguém no meio à toa. Se uma pessoa lhe coloca no meio, é porque no meio desse debate ele está a se destacar. É porque nesse debate que estamos a fazer, ele é que está a ter as ideias mais brilhantes. Ou então nesse debate ele é a pessoa principal. Um menino de 12 anos lhe colocaram no meio. Por que no meio? Porque naquele meio, nos doutores, esse menino de 18 anos estava a fazer algo que na gíria chamamos de capote. Aleluia! Era 12 anos, mas lhe colocaram no meio. Por que colocaram uma criança de 12 anos no meio? Porque a sabedoria que dele vinha não era a sabedoria do homem, era a sabedoria de Deus. Porque o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Eles não sabiam, esse é Deus que se encarnou e entrou aqui no tempo. Nós estamos a conversar com o próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Toda a Bíblia que nós estamos a conversar com Ele, nós não vamos conseguir lhe ensinar nada. É só Ele que vai nos ensinar. Razão pela qual lhe colocaram no meio, porque a sabedoria naquele rapaz de 12 anos era uma sabedoria que transpassa o entendimento humano, porque era Deus que se fez carne e habitou entre os homens. Aleluia! E Maria lhe encontraram no meio dos doutores. Maria também admirou. Disse: filho, por que nos fizeste isso? Eu e o teu pai, está a apontar José, capta bem, amado Senhor. Maria está a apontar José. Eu e o teu pai, está a apontar José, estávamos aflitos à tua procura. Jesus está a olhar. Você está a apontar José. Jesus deu respondendo: por que me procuravas? Não sabiam que eu estaria a tratar dos assuntos da casa do meu pai? E ele apontou o templo como a casa do pai. E o templo não é do José. E José recuaram, deram conta, não. Esse miúdo já sabe que esse não é o pai dele. Só tem 12 anos, ninguém lhe contou. Mas esse aqui já sabe que José não é pai dele. Porque ele está apontando o templo, dizendo que eu estaria aqui na casa do meu pai a tratar dos assuntos da casa do pai. Quem lhe contou que esse templo é a casa do pai dele? Aleluia! Significa que com 12 anos, Jesus já sabia que José não é pai dele. Com 12 anos, Jesus já sabia que ele é filho de Deus. Com 12 anos, Jesus já sabia quem ele é. É essa a pregação, a mensagem de hoje. Saiba quem você é e não vai entrar em pânico. Saiba quem você é e você não vai entrar em problema. Uma criança de 12 anos está numa província distante, não entrou em pânico. Se uma criança que vive em Benguela está aqui em Luanda, está sozinho, os pais não estão, vai entrar em choro, vai entrar em pânico. Mas a criança que sabia quem é o pai dele, a criança que sabia a identidade dele, não entrou em pânico. É para dizer, há uma mensagem nessa parte para nós os filhos de Deus. Quando você sabe que és filho de Deus, você não pode entrar em pânico. Aleluia! Uma criança que nasceu aqui em Luanda, mas está em Cabinda sozinho, porque Maria e José não estão, está lá em Cabinda sozinho, não conhece nenhum familiar, por natureza tinha que entrar em pânico. Por natureza, a criança de 12 anos tinha que entrar em pânico. Mas havia uma coisa diferente nessa criança. Essa criança sabia que é filho de Deus. Pai, quando você sabe que é filho de Deus, mesmo se Maria e José não estão no teu lado, você não entra em pânico. Quando você sabe que és filho de Deus, mesmo se estás numa cidade distante, Maria e José não estão no teu lado, você não entra em pânico. Estou a querer dizer que quando você é filho de Deus, mesmo se pessoas não estão ao teu lado, mesmo se você está sozinho, você não vai entrar em pânico, porque você sabe quem é o teu pai, porque você sabe que és filho de Deus. Quando você sabe que és filho de Deus, o problema não te dá pânico.
Aleluia. Ele disse a Maria: foram me procurar entre os familiares por quê? Eu digo: peraí, foram me procurar ali por quê? Existem pessoas, você não pode lhes procurar em qualquer lugar. Tem lugares próprios específicos para você lhes encontrar. Você não pode me procurar numa boate. Você não pode me procurar numa maratona. Você não pode me procurar numa discoteca. Quando você é filho de Deus, existem lugares específicos que podem te encontrar. Está dizendo: foram me procurar entre os familiares por quê, mamãe? Não seria óbvio que uma pessoa como eu, a essa altura, estaria na casa do Senhor? Aleluia. Se você não está em casa e a tua irmã ir te procurar naquela rolote lá de trás da rua da... Me ajuda, pai. Aquela rua lá atrás, do que vende frango. Se você não está em casa e a tua irmã está te procurar, e a primeira ideia que lhe vem na mente é ir na rua do Kikangele, você suspeita. Não podem nos procurar em qualquer lugar. Olha, Jesus, com 12 anos, por que não foi ficar entre os rapazes de 12 anos? Foi ficar entre os doutores. Aleluia! Filho de Deus não fica em qualquer meio. Quando você sabe que és filho de Deus, você não aceita ficar em qualquer ambiente. Quando você vê, bem amado do Senhor, depois dele ter 33 ou 32 anos, pai, voltou naquela casa. Só que dessa vez pegou chicote, começou a chicotear. A realidade, no costume da festa, sempre vem fazer negócio, porque os Jerusalém fica cheio de pessoas. Naquela altura ele tinha 12 anos, ainda não poderia pegar chicote. Escuta. Mas ele prometeu, fez uma promessa. Disse: eu estaria a tratar dos assuntos da casa do Pai. Significa, havia assuntos na casa de Deus para serem tratados. Um dos assuntos era o comércio na casa do Senhor. Mas ele só tinha ainda 12 anos, ainda não dava para tratar desse assunto. Aleluia. Com 30 italianos, ele volta lá, vai tratar o assunto que ele prometeu quando tinha 12 anos. Significa, pai, quando Deus promete uma coisa, pode passar ano, vai vir cumprir, acredita, vai vir cumprir. Com 12 anos ele prometeu que ia vir para tratar dos assuntos da casa do Pai. Mas só tinha 12 anos, voltou à sua casa. Mas quando bateu 30 italianos, ele voltou para cumprir a promessa que ele fez quando tinha 12 anos. Agora calcula de 12 anos até 32 ou 33. São quantos anos? São por aí 13 a 14 anos. A promessa de Deus pode demorar, mas vai vir acontecer sempre. Estou falando, quando Deus promete uma coisa, pode passar anos, mas vai sempre cumprir aquela promessa. Ele pega um chicote, começa a chicotear. A família capta essa parte. Depois ele fala assim: tu a fazer isso porque está escrito que a minha casa será chamada casa. Quer dizer que na mentalidade de Jesus, ele só sabia que aquela é casa de oração. Por isso, aos 12 anos, quando ele ficou sozinho, numa cidade desconhecida, sem o pai, sem a mãe, ele afinal foi na casa de oração. Significa, quando você está sozinho, as pessoas que te ajudam não estão no teu lado. As pessoas que te ajudam, que é Maria e José, não estão perto de você. E você está sozinho, parece que não tens ajuda, parece que os teus familiares não estão ao teu lado. Lembra-te, existe a casa de oração. Afinal, o templo para Jesus era a casa de oração. Era a razão pela qual, quando ele ficou sozinho numa província distante, que ele não conhece ninguém, ele foi na casa de oração. Aleluia. Eu não sei o que você faz quando as pessoas que te ajudam não estão ao teu lado. Ana, quando deu conta que o marido não vai aguentar lhe ajudar, Ana ficou sozinha. Foi aonde? Na casa de oração. Bem amado do Senhor, quando as pessoas que podem te ajudar não estão, entra na casa de oração. Não estou ouvindo o amém. Entra na casa de oração. Afinal, Jesus, com 12 anos, viu que estou sozinho. Meus pais não estavam presentes.
aqui não conheço ninguém, mas há um lugar onde eu posso ir. Há um lugar onde eu posso ir e vou ficar bem. É na casa de oração. Aleluia. Significa, bem amado Senhor, o Filho de Deus tem um lugar de refúgio. É a casa de oração. Mas quando eles estão na casa de oração, ele estava onde? Estava na meditação da palavra. Jesus não estava num ambiente qualquer. Estava num ambiente de oração, porque casa de oração. Estava num ambiente de palavra, porque estavam a falar sobre a palavra de Deus. Eram doutores da lei, não é lei da medicina nem da física, era lei do Senhor. Significa, quando Jesus se sentiu sozinho numa cidade desconhecida, ele foi na casa do Senhor e ficou debaixo de um ambiente de oração e da palavra. Razão pela qual 3 dias estão a lhe procurar, mas ele próprio não entrou em pânico, porque quem está na oração, quem vive na oração e vive na palavra, não precisa entrar em pânico. Serva de Deus, filha de Deus, quando você é pessoa de oração, quando você é pessoa da palavra, não precisa entrar em pânico. Mesmo se o que você está querendo na vida ainda não aconteceu, não entre em pânico. Mesmo se os outros já conseguiram, você não conseguiu, não entre em pânico. Mesmo se as pessoas que poderiam te ajudar não estão a te ajudar, não entre em pânico. Apenas esteja no ambiente de oração e no ambiente da palavra. Jesus não estava em qualquer ambiente, estava no ambiente de oração e de palavra. Aleluia. Aleluia. Lembra do Senhor? Maria e José, quando chegaram lá, ele disse assim: não sabias que eu estaria a tratar dos assuntos da casa do Pai? Isso é uma... não sei como é que nós entendemos isso. Afinal é uma promessa, Pai. Ele prometeu que ele vai tratar dos assuntos da casa do Pai. Nós entendemos isso melhor nas cartas do Paulo. Paulo depois começa a nos explicar que afinal espiritualmente a casa, o templo somos nós. Capta isso? Diz: oh, não sabeis que vós sois o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. E ele está dizendo, prometeu com 12 anos que não, porque eu estaria para tratar dos assuntos da casa de quem? Do Pai. E ele começou, com 12 anos, ele olhou quais são os assuntos que estão errados aqui na casa do Pai. Primeira coisa, ele disse assim: essa aqui é casa de oração, mas vocês transformaram essa casa em covil dos salteadores. Significa, lembra do Senhor, é uma linguagem profética, é uma linguagem simbólica para dizer de que ele veio para cuidar, para tratar dos assuntos da tua e da minha vida. Porque o templo não são aquelas paredes, o templo é você e eu. Aleluia, aleluia. Aquele chicote que ele estava a limpar o templo, nós entendemos muito mal. É uma limpeza do templo que ele fez. Qual é o templo? Aquele de muro? Não, eu e você. É uma limpeza que ele começou a fazer. Estou a levantar minha mão como servo de Deus, que essa limpeza ainda continua até hoje, em nome de Jesus. Toda semente maligna que Satanás lançou na tua vida, aquela limpeza ainda continua até hoje. Ele prometeu que veio para cuidar dos assuntos da casa do Pai. A casa do Pai não é madeira, não é muros, é você e eu. Aleluia! Acredita que ele veio para cuidar, para tratar dos assuntos da casa do Pai. Um dos assuntos é que a casa do Pai estava entupida de coisas que não tinham que estar lá. Essa limpeza ainda continua. Essa limpeza ainda continua. Pai, ele estava lá com 12 anos, prometeu. E com 30 e tal ele voltou lá para cumprir. Significa que quando ele promete uma coisa, ele cumpre. Quero terminar aqui, papá. Outro assunto da casa do Pai que ele viu era os animais, porque era na época da Páscoa, da grande festa. Traziam animal. Toda pessoa quando peca tem que levar um animal para o animal ser morto. Muitos animais traziam para serem mortos. E ele diz: esse assunto também vou resolver. Você está um pouquinho lento hoje, família. Pai, ele
ele disse também vai resolver aquele assunto. Qual é o assunto? Dos animais que as pessoas levaram. Quando ele encostou no Rio Jordão, João Batista lhe olhou e disse: esse aqui é o Cordeiro de Deus. Ele veio para resolver também aquela parte. Significa, quando você peca, quando você está em pecado, hoje em dia você não precisa levar mais nenhum animal, porque ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E ele não falhou na sua missão. Os teus pecados e os meus pecados estão perdoados. Já há amizade entre você e Deus. A inimizade que nos separava com Deus foi quebrada a partir da morte do Cordeiro. Ele veio para tratar dos assuntos da casa do Pai. Aleluia! Ele prometeu com 12 anos e veio cumprir com 30 e tal anos. Aleluia! Aleluia! Ele olhou na casa do Pai, porque ele ficou lá quantos dias? 3 dias, porque Maria não lhe procurar. Nesses 3 dias, ele olhou bem na casa do Pai, localizou mais um problema. Tinha lá um quarto lá no fundo, chamado o Lugar Santíssimo, onde ficava a glória de Deus. Vocês, pessoas normais, ficavam no quintal, o chamado pátio. Os sacerdotes poderiam ficar dentro do templo. Mas havia lá um quarto lá no fundo, que é o chamado o Lugar Santíssimo. Aquele lugar é onde habitava a glória de Deus. Do pátio, você podia ver dentro do templo e até no Lugar Santíssimo. Mas ele disse que vim resolver, não disse? Ele viu que a partir do pátio não dava para ver a glória de Deus. Significa, quem não é israelita, quem não é do sacerdócio, não pode ver a glória de Deus. E ele disse: não, eu vim para resolver os assuntos da casa do meu pai. Havia uma cortina que impedia com que as pessoas vissem a glória de Deus. Ele disse: eu vim para resolver os assuntos da casa do meu pai. Tinha só ainda 12 anos. Ele disse: vou resolver aquele assunto. Eu quero que as pessoas possam ver a glória de Deus. Eu quero que as pessoas possam ter um encontro com Deus. Eu quero que as pessoas possam ter uma intimidade com Deus. Aquela cortina que dá a atrapalhar as pessoas de terem um real encontro com Deus, eu vou arrancar aquela cortina. Ele prometeu com 12 anos que ele vai resolver os problemas, os assuntos da casa do pai. E com 33 anos, ele subiu naquela cruz para dar o remate final, para arrancar aquela cortina que atrapalhava as pessoas de terem um encontro com Deus. Aleluia, aleluia. A razão pela qual a Bíblia declara, quando ele morre, aquela cortina que ele viu com 12 anos, aquela cortina rasgou. E a partir de agora, você e eu temos acesso livre ao trono de Deus. Temos acesso livre à presença de Deus. Você e eu agora temos acesso a ter intimidade com Deus. Ele disse que resolveria os assuntos da casa do Pai, e ele resolveu. Eu já tenho intimidade com Deus. Fala, eu já posso ver a glória de Deus. Antes dele resolver, Pai, só uma pessoa poderia ver a glória de Deus. E não é todos os sacerdotes, mano. Não é todos os sacerdotes. Era só o sacerdote principal, que eles chamavam de sacerdote maior ou sumo sacerdote. É só essa pessoa que poderia ver a glória de Deus uma vez por ano. Mas ele disse: eu vou resolver. Eu vim para resolver os assuntos da casa do Pai. Com a sua morte, aquela cortina rasgou-se. A partir de agora, já não é só aquele sumo sacerdote que pode ver a glória de Deus. Agora está a dizer: se creres, verás a glória de Deus. Aleluia, aleluia. A mesma palavra estou a emprestar
vou usar hoje na tua vida. Se você crer, você verá a glória de Deus na tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele prometeu e cumpriu. Prometeu e cumpriu. Passou por aí de 14 anos, mas ele cumpriu. É para te dizer, aquilo que ele prometeu na tua vida vai acontecer. As promessas de Deus na tua vida vão acontecer. Você será cauda, não serás cabeça. Isso até pode demorar, mas vai acontecer. Eu quero repetir essa parte para quem crê, porque quem crê verá a glória de Deus. Ele prometeu que você será cabeça, não serás cauda, em nome de Jesus. Não sei porque na Bíblia tem muitas promessas. Servo de Deus, na Bíblia tem muitas promessas. Mas nesta tarde, só uma promessa está vindo no meu espírito: serás cabeça e não cauda. Por favor, receba com toda a tua fé, porque eu estou a sentir isso da vida de Deus para a tua vida. Serás cabeça e não cauda. Algum lugar da tua vida Deus vai te colocar cabeça. Eu não sei com quem estou a falar, mas estou a sentir no meu espírito. Há alguém aqui dentro, há uma mulher, há um homem que Deus quer colocar cabeça em Angola. Essa promessa até pode demorar, mas a pessoa que prometeu, ele é fiel para cumprir essa promessa. Coloca-te em pé para nós orar.